Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é sexta-feira, 16 de abril de 2021. Então, lembrando que no domingo nós temos missas aqui às 7, às 9 e às 18 horas. Você escolhe um desses horários, vem de máscara, trazendo o seu álcool em gel para participar bem. Hoje é o aniversário natalício de Bento XVI. É Dia Mundial contra a Escravidão Infantil e Dia Nacional da Voz. Também o nascimento, na data de hoje, em 1889, de Charles Chaplin. Também a reforma agrária na Bolívia, na data de hoje, em 1952. Vamos nos preparar para escutar o Evangelho. Eu peço que você divulgue este áudio aos seus contatos. Você se inscreva aí embaixo, tem inscreva-se. Você se inscreve, aperta o sininho, porque evita de ficar esperando a gente enviar, você já recebe automaticamente. Deixe o seu comentário e participe sempre conosco deste momento de oração e reflexão da Palavra de Deus. O Evangelho de hoje, desta sexta-feira, é de São João 6, do 1 ao 15. O Evangelho nos diz: Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Aonde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, dando quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para aclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Aqui o que nós escutamos é o momento da multiplicação dos pães. A multiplicação aparece 6 vezes nos evangelhos. 2 em Marcos, 2 em Mateus e 1 em Lucas e 1 em João. Em todos recebe uma interpretação eucarística. O pão da multiplicação prefigura o corpo de Jesus dado por nós. A Eucaristia é o modo próprio de viver do Filho, o alimento de que se nutre quem foi gerado do alto e carrega seu leito. O fato é situado no tempo da Páscoa. Uma grande multidão segue Jesus para lar do mar sobre o monte. São alusões ao êxodo. Jesus lidera o êxodo definitivo. O mar, entre aspas, está entre ele e a escravidão da morte. No monte, que também podemos dizer entre aspas, se recebe a palavra que é pão da vida. Nessa travessia há sempre a tentação da desconfiança, da falta de fé, como viver na liberdade, como não perecer no deserto da vida. Essa desconfiança externada pelos 2 discípulos. O primeiro que disse que nem 200 moedas de prata daria para comprar um pedaço de pão, como aquele que disse: o que é isso diante de tantas pessoas? João quer nos revelar de onde vem e qual é o pão que nos sustenta na existência nova que nos foi dada do alto. A pergunta de Filipe é justamente essa: de onde
vamos comprar pães para eles comerem. As nossas traduções geralmente dizem onde, mas o correto seria de onde, em grego. É que em latim se diz onde, que quer dizer o lugar. Parece uma insignificância, mas não é. Esse de onde, com efeito, aparece em várias outras ocasiões no Evangelho de João. A mulher samaritana não sabe de onde vem a água. Nicodemos não sabe de onde vem o vento, o espírito. Mordomo não sabe de onde vem o vinho. E agora, na multiplicação, Felipe não sabe de onde virá o pão. De onde é pergunta pela origem, portanto, pela natureza profunda. Na verdade, esse pão se compra sem dinheiro. É diferentemente dos outros, sacia e faz viver. É o próprio Jesus, o Filho que se dá aos irmãos e irmãs e os coloca em comunhão de vida com o Pai, o seu Pai, nosso Pai. Aqui, como em outros lugares do Evangelho, o evangelista joga com equívocos, com mal entendidos. Ainda ontem, no caso de Nicodemos, jogou com o equívoco do nascer. Em relação à samaritana, jogou com o equívoco da água. Todo equívoco surge de outro duplo sentido. Uma palavra água, por exemplo, tem um significado comum, mas também outro, mais profundo, mais importante, porém escondido, que precisa ser descoberto. O primeiro significado, o significado comum, é sinal do segundo, o significado simbólico, metafórico. Nessa capacidade de leitura simbólica da realidade está a pequena diferença entre o homem e o animal. As coisas não são só o que são, mas também uma referência a outra realidade. São sinais. Quem não tem essa antena simbólica para captar essa outra realidade não entende as coisas de Deus, nem as humanas. Nesse sentido, por exemplo, só o ser humano é capaz de viver a relação com o alimento e com o outro, de maneira não animal. Entre os animais são as coisas a possuir para viver. Entre os seres humanos são realidades a serem doadas por amor. Na ótica de Jesus, o ser humano perde a vida quando a possui e a ganha quando a perde. E é nesse sentido que nós buscamos a cada dia, nos doando, nos preocupando com o outro, meio que perdendo ou saindo de nós mesmos para ir ao encontro do outro, nos encontrarmos, a preocupação de nos encontrar com o outro, de estar ao lado do outro, né, de viver para ajudar o outro, para fazer o outro feliz, é que vamos fazendo com que, abrindo mão da nossa vida, nós a ganhemos na eternidade. E, obviamente, como eu sempre gosto de dizer para os meus paroquianos, quem cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Nós, mesmo quando abrimos mão por uma causa, né, social, não deixamos nossa vida de lado, porque Deus cuida e coloca muitas pessoas para cuidar de nós. Que nós saibamos ser cuidadores de Deus e daqueles que são filhas e filhos de Deus, portanto, nossos irmãos e irmãs. Tenha um dia abençoado, fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.